Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de A Bola Fora. O meu convidado de hoje é o Bruno Varela, guarda-redes do Vitória de Guimarães. Antes de mais, Bruno, obrigada por teres aceito o meu convite e por nos teres aberto aqui a porta da tua casa. Olá. A primeira pergunta da Bola Fora é sempre igual. Antes de eu chegar, o que é que estavas a fazer? Conta-me tudo. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um gosto muito grande poder estar aqui sentado contigo para poder fazer essa entrevista. E relativamente à pergunta, eu vim de uma viagem longa, tivemos ontem um jogo na Bósnia e voltámos hoje. A viagem foi longa porque tivemos que fazer uma paragem para abastecer e tudo mais. Então foi uma viagem longa, mas felizmente viemos com o objetivo cumprido, então viemos felizes e satisfeitos. Era isso que eu te ia perguntar. Apesar da viagem ser longa, imagino que tenhas tido uma semana desgastante com um jogo europeu a meio da semana e com esta viagem também, mas foi animada? Muito. O objetivo foi cumprido? Não, foi cumprido, com sucesso, ficámos todos muito felizes, como eu já disse. Era um objetivo que nós já corríamos atrás há algum tempo, desde o início da Conference League. Já andávamos nisto há 3 anos, se não me engano, acho que foi a terceira participação que tivemos. Nunca tínhamos chegado tão longe aos playoffs e foi mesmo aquele ano que nós olhámos uns para os outros e dissemos que não nos podia escapar e acabámos por fazer algo importante para o clube. Sabemos da importância que isto tem para o clube, para os jogadores, para toda a gente e conseguimos fazê-lo de uma forma muito categórica, com bons resultados, com boas exibições. Então ficámos todos muito contentes e inclusive quando estávamos em Roma a abastecer o avião foi quando estávamos a ver o sorteio no avião e pronto, é sempre bom estarmos entre os melhores da competição. Claro que sim. Olha, a maioria dos teus colegas vai ter aqui uns dias de folga, não é? Portanto, há uma paragem a seguir para as seleções. Tu vais representar a seleção de Cabo Verde. Onde é que vai ser a concentração? Quais são os planos? Temos 2 jogos de qualificação para o CAN 2025, que se vai realizar em junho, julho. E vai ser no Egito, o primeiro jogo, e o segundo jogo vai ser em Cabo Verde, contra a Mauritânia. Então vão ser 2 bons jogos, principalmente acho que o jogo do Egito é um jogo... Sim. É um jogo que dá sempre um ambiente bonito, jogar no Egito, os estádios sempre muito grandes, muitas pessoas. Depois temos o jogo em casa também, que jogar diante do nosso povo é sempre muito bom. E o nosso objetivo, como óbvio, é entrar da melhor maneira na qualificação. Sabemos a importância que é os primeiros jogos, então é tentar fazer logo 6 pontos nos 2 primeiros jogos. Olha, a tua ida à seleção, motivo de orgulho para a tua família? Muito. Um bocado dividida, tenho que admitir isso. Um bocado normal, porque eu nasci cá, eu representei sempre todas as seleções jovens, até à seleção A. Não tive a oportunidade de representar em jogo, mas fui convocado. Então foi uma divisão muito grande. Obviamente que muito do pessoal que está em Cabo Verde ficou super satisfeito com isso. O pessoal que está cá também ficou satisfeito, mas havia essa divisão. Foi uma decisão que passou por mim, foi pensada, foi ponderada. Mas acima de tudo por mim, porque achei que era o momento certo para poder representar a seleção de Cabo Verde e muito orgulhoso. É uma decisão que eu sinto mesmo muito contente de a ter tomado e tomei-a no momento certo e felizmente as pessoas também respeitaram muito o meu espaço nesse aspecto, nunca meteram qualquer tipo de pressão as pessoas em Cabo Verde e isso levou-me a dar-me tempo e tranquilidade para tomar sempre a melhor decisão. Olha, por falar em decisão, tu fazes a tua estreia em 2023, mas no início do ano tu tens ali um episódio que recusas, não sei se é esta a palavra, de ir à CAN porque não tinhas feito a qualificação. Sim. Queres-me falar um bocadinho sobre isso? Falo abertamente. Falo abertamente. A situação foi... Eu sempre tive em contactos principalmente com o treinador, com o Lubista, sempre tivemos em contacto e eu sempre fui muito honesto e muito sincero com ele. E na altura em que Cabo Verde estava a realizar os jogos da qualificação, eu não participei em nenhum, pura e simplesmente porque eu estava naquele impasse de também poder ir à seleção portuguesa ou ir representar a seleção de Cabo Verde. E eu, no meu ver, ou seja, era uma situação muito injusta para quem tinha participado em todos os jogos, para quem tinha sido sempre convocado para os jogos da qualificação, tirarem-lhes a oportunidade de poderem participar no CAN e ir eu no lugar deles, quando eu, na altura em que eles estavam na qualificação, acabei por não foi não querer ir, mas estava naquele impasse e não fiz parte do grupo naquela qualificação. E eu sei o quão difícil são jogos em África, as viagens são longas, são desgastantes, os campos são difíceis de jogar, então eu acho que depois
o CAN, a qualificação para o CAN a classificação para o CAN acaba por ser o premiar de todo um esforço que o grupo fez. E quem não fez esse esforço e não fez parte desse esforço, como foi o meu caso, por opção minha, eu acho que eu também não tinha que ser premiado em estar no CAN, onde os campos são muito bons, onde a visibilidade é grande, onde tem todos uns holofotes gigantes para aquilo que é depois a projeção de cada jogador que participa no CAN. E eu acho que eu não tinha esse merecimento, eles mereciam muito mais ir do que eu, e daí eu ter tomado essa decisão. Foi pura e simplesmente por isso. Há quem diga que eu não quis ir porque tinha medo de perder o lugar no clube, há quem diga que eu não quis ir, que se fosse a seleção portuguesa eu ia. Não, teve mesmo só a ver com isso, porque eu não acharia justo, e eu disse isso ao selecionador, fui sempre muito honesto com ele, disse que não me sentiria bem em nenhum momento poder estar ali quando eu não participei na qualificação. A verdade é que é uma atitude nobre, mas a maior parte das pessoas não a teria tido. Tu nunca pensaste, será que esta oportunidade não vai voltar a aparecer? Pensei e ponderei, será que vou ter a oportunidade de participar num CAN, que é uma competição grande, mas ainda assim há valores e princípios que eu não consigo abdicar, e se calhar eu vou conviver, ou poderia conviver muito melhor no resto da minha vida e não participar em mais nenhum CAN e saber que perdi aquela oportunidade, do que participar naquele CAN nessas condições, de saber que não participei na qualificação e que depois ali estaria a tirar o espaço de alguém que teve muito mais influência na classificação de Cabo Verde para o CAN, por isso não ia conviver muito bem com isso, mesmo participando, então preferi tomar aquela decisão que eu tomei, que para mim foi a melhor. Olha, podemos voltar ao início da tua carreira, à formação no Benfica, ao tempo de centro de estágio no Seixal. Espetáculo. Podemos voltar a essa altura. Que não havia responsabilidade nenhuma. Olha, diz-me uma coisa, que recordações é que tu guardas desse tempo? Eu já falei com imensos colegas teus que também tiveram no Seixal e noutros centros de estágio, e essa altura é mesmo isso, é falta de responsabilidade, falta, entre aspas, a ausência de uma forte responsabilidade. Que recordações é que tu tens dessa altura? Tens histórias engraçadas para contar, umas asneiras que vocês faziam? Tenho muitas histórias. Não, as recordações que eu tenho são as melhores. Volta e meia nós falamos muito disso, dos tempos do centro de estágio. Não sei, é difícil por vezes de explicar o quão felizes nós éramos naquela altura. Eu acho que nós próprios não tínhamos a noção do quão felizes éramos na altura. Não tínhamos responsabilidades nenhumas. E não era só por não ter responsabilidades, ou seja, eu acho que vivíamos a vida de uma maneira diferente, desfrutávamos do que fazíamos, depois tínhamos o convívio que tínhamos dentro do centro de estágio, que era uma coisa incrível e única. Espero que os miúdos ainda continuem a ter isso, porque são memórias que nós levamos para toda a vida. E há N histórias, eu se ficasse aqui a contar histórias, acho que não saíamos daqui hoje, mas foram tempos que eu felizmente vivi bem com os meus colegas, tenho uma super relação com praticamente todos eles que tivemos esse tempo no centro de estágio, e gostaria de voltar a repetir, não me importava nada de voltar a repetir esses tempos, mas foi espetacular tudo o que nós vivemos no centro de estágio. Olha, e na escola, tu eras um aluno aplicado, havia ali um controle por parte do Benfica em também ter a certeza que vocês faziam bem o trabalho de casa? Sempre houve. É uma coisa que eu digo muitas vezes ao meu filho, principalmente. Nós sempre tivemos um controle muito grande desde o meu primeiro ano no Benfica. Nós tínhamos sempre que apresentar as notas para depois, caso não tivéssemos as notas boas, eles acabavam por não nos convocar para o fim de semana, até melhorarmos as notas. Havia sempre esse controle muito grande das notas, e no centro de estágio também era igual. Nós tínhamos a doutora Catarina, que era como se fosse a nossa encarregada de educação, e ela é que estava sempre a controlar as nossas notas. Nós tínhamos a sala de estudo também, acho que ainda agora continua igual. Tínhamos a sala de estudo, tínhamos sempre a obrigatoriedade de ter que fazer os trabalhos de casa, tínhamos sempre um tempo todos os dias para estudar, então havia sempre um controle muito grande, porque sempre se priorizou muito a escola, e nós sabemos que a escola é sempre uma prioridade. Claro que depois chega uma altura que às vezes é difícil conciliar as duas coisas, mas eu tentei fazer sempre ao máximo até onde deu, mas quando depois comecei a treinar com a equipa principal foi quando começou-me a complicar. Começaste muito cedo também, não é? Sim, comecei muito cedo, e foi quando comecei também a ir muitas vezes à seleção, comecei a ficar muito tempo fora, e foi aí que depois começou a complicar mais a conciliação entre a escola e o futebol, mas eu gostaria de poder terminar a escola quando fosse o fim da minha carreira. Olha, perguntava-te assim meio a brincar, na escola não havia assim alguma azia? Porque vocês eram os meninos do Seixal, não é? Portanto, eram os meninos do Benfica, não havia assim alguma azia, algumas brincadeiras
menos porreiras, porque deveriam ter algumas benesses. Opa, havia. Já não falo com as meninas, com as raparigas, se calhar, mas até em termos de escola, com as professoras e tudo. Sim, havia. Nós, na altura, éramos os meninos do Benfas, né? Que era sim. assim que eles nos tratavam. E acho que havia sempre aqueles olhares assim um bocadinho de lado, o pessoal sabia também das benesses que nós basicamente tínhamos. Mas nós também conseguimos ter uma boa relação com toda a gente, nós também não éramos daqueles miúdos que andavam ali com mania, nem nada do género, tentávamos ter uma boa relação com todos, por isso eu acho que nesse aspecto, pelo menos na altura em que eu estive na escola, sempre correu tudo bem, mas no início sentíamos assim, aqueles olhares assim meio de lado, estes gajos têm mania que são jogadores e tal, mas sempre correu bem, nunca tivemos nenhum tipo de problema. E não apanhavas assim umas boleias de vez em quando com os jogadores da equipa principal? Cheguei a apanhar algumas boleias, sim, principalmente, normalmente era do pessoal mais novo, do pessoal mais novo que estava na equipa principal e que volta e meia, quando nós estávamos na altura de ir para a escola ou algo do género, quando eles estivessem a sair assim do treino, nós acabávamos por pedir boleia, eles eram sempre tranquilos nesse aspecto. Olha, falávamos há bocadinho sobre isso. Na altura em que tu começaste, estreaste muito, muito cedo e começaste a treinar com a equipa principal muito cedo, muito novo. Vocês tinham um balneário com nomes muito sonantes. Isso deixava-te nervoso? Na hora de chegar ao balneário, deixava-te nervoso ou deixava-te mais nervoso até o treinador da altura? O JJ não era fácil. Pois não. Não, mas foi sem dúvida algum dos grandes treinadores que eu apanhei. Não, mas deixava-me nervoso, sem dúvida, porque eu passei quase de ver os jogadores do Benfica na televisão, a entusiasmar-me com eles na televisão. Muitas vezes eu estava no meu quarto no centro de estágio e ia à janela espreitar eles a treinarem e via-os a treinar e admirava aquilo. Passei foi quase de uma semana para a outra a estar a treinar com eles. E aquilo, quer não, vai-te fazer sempre um bocadinho de confusão. E no início, claro que eu ficava nervoso, eu entrava ali no balneário. Eu inicialmente nem entrava no balneário, eu equipava-me no balneário dos Júniores, eles deixavam a roupa lá à porta do balneário deles, e eu pegava a roupa e depois ia para o balneário dos Júniores e equipava, e depois ficava ali à espera deles. E quando comecei a ir para o balneário deles, aquilo meio que me intimidava, mas eles sempre foram espetaculares comigo, sempre me receberam muito bem, só que é aquela coisa, tu és muito novo, queres fazer bem as coisas e tens uma admiração tão grande por eles que depois até deixa-te meio nervoso quando estás ali no campo com eles, a treinar com eles, mas é uma satisfação tão grande que é uma coisa quase que inexplicável quando eu comecei a treinar com a equipa principal do Benfica, mas aquele nervosismo depois acabou por passar, eles também, lá está, da maneira que eles me receberam lá, da maneira como eles me deixaram sempre muito à vontade, acabou por fazer com que a minha adaptação fosse muito mais fácil. A tua estreia acontece em 2017, 2018, penso eu, não é? Portanto, e é nessa época que tu fazes uma época incrível, acho que foram uns 35 jogos. Sim. Surpreendeu-te ser tão cedo, sobretudo porque nessa altura os clubes apostavam em guarda-redes normalmente mais experientes. Sim, surpreendeu-me, até porque inicialmente não era o meu plano voltar para o Benfica, sendo sincero. Eu vinha de uma... Vinhas do Setúbal? Vinha do Setúbal, vinha de uma muito boa época no Vitória, tinha sido chamado à seleção, estava na seleção de sub-21, era o titular da seleção sub-21 na altura, inclusive tive o europeu antes de voltar ao Benfica. E na minha ideia era tentar dar um passo intermédio para depois dar um passo grande. Só que eu senti que na altura houve um interesse muito grande do Benfica para voltar e eu acho que é difícil tu dizeres que não ao Benfica, ao clube, na altura, no clube onde eu fui formado, o clube onde eu desejava muito poder ter a oportunidade de jogar. E inicialmente, eu não sei bem quais eram as ideias deles, mas eu acho que inicialmente eu não ia supostamente para jogar, o titular supostamente seria o Júlio César, depois as coisas acabaram por se inverter, o Júlio César teve uma lesão no último jogo da pré-época, eu acabei depois por iniciar a época no jogo da Supertaça e foi aí que eu vi que era uma oportunidade única para agarrar com unhas e dentes, trabalhei muito, dei o meu melhor. Obviamente que a época, quando não sais campeão, quando acabas por não ser campeão, acaba por ser considerada uma época negativa, mas eu acho que houve coisas boas, houve coisas positivas nessa época. Foi pena porque era a época do Penta, era o tão desejado Penta e nós tínhamos esse peso e essa responsabilidade e infelizmente acabámos por não corresponder, mas nunca houve falta de empenho, nunca houve falta de dedicação da parte de ninguém, mas foi uma época onde o Porto acabou por na fase final ser mais consistente e acabou por ser melhor. Aquele jogo na Luz foi muito decisivo, aquele golo do Herrera, mas pronto, acho que foi uma época para mim marcante, um miúdo que chegou no Benfica com 11 anos
e que aspirava muito a chegar à equipa principal, que passou por todas as etapas, inclusive ser apanha-bolas e depois acaba por chegar à equipa principal do Benfica, acaba por ser uma alegria grande, tanto para mim como a minha família, que é toda benfiquista e acaba por ser um orgulho muito, muito grande para mim. Tu depois segues para Amsterdão, assinas pelo Ajax. Não jogaste muito, mas o clube fez uma época incrível. Portanto, além de ter sido campeão, chegam às meias finais da Champions, né? O jogo até foi com o Tottenham. Que recordações tens desse ano? Queres-me falar um bocadinho dessa época? Incrível, em todos os sentidos. Foi um ano em que a minha família sabe bem o que eu passei nesse ano. Foi um início de ano muito complicado, porque eu acabei essa época, que acabei por jogar toda a época no Benfica. Depois deixaste de ser opção. Sim, deixei de ser opção. Supostamente era para ser vendido na altura. Só que depois muitas burocracias e havia proposta, não havia proposta, e era X e depois era Y. E depois aquilo acabou por retardar. E eu supostamente não era para ficar no Benfica nesse ano, só que as coisas acabaram por não avançar da maneira que todos nós queríamos. E acabei por estar lá na pré-época. Na pré-época não tive minutos porque supostamente eu ia ser vendido. E foi muito complicado para mim ter que gerir isso, porque era uma ansiedade tão grande estar ali, mas sabendo que não ias ficar ali, ou sabendo que as pessoas não contavam contigo ali. Semana após semana, via o tempo a passar, a minha situação não era resolvida e isso criava muita ansiedade. Acabei por viajar com a equipa para a pré-época, mas sabia que não ia jogar na altura. Até o Mr. Rui Vitória foi muito honesto e foi muito frontal comigo, disse-me: tu estás para ser vendido, por isso não faz sentido para mim estar-te a dar minutos a ti, e os minutos que eu posso dar a ti vou dar aos outros, que eu sei que vão ser a opção aqui, e estar a pré-época toda sem jogar. Depois o mercado acaba por fechar, eu sabia que tinha que ficar ali sabendo que não era opção. Foi complicado, foi difícil de gerir, mas acabei por ultrapassar isso da melhor maneira. Acabo depois por chegar a janeiro e tentar resolver a minha vida, e na altura acabo por ir para a Turquia, era para assinar com o Kassim Passa, e as coisas não correram bem, os exames médicos não correram bem, acabei por me despedir de toda a gente do Benfica e depois ter que voltar. Foi terrível também, foi difícil. Mas vieste do Cacifo e voltaste. E depois tive que voltar passado 5 ou 6 dias, foi difícil, depois voltar a treinar com os meus colegas outra vez, que receberam-me super bem. E depois foi quando, a faltar poucos dias para fechar o mercado, foi quando aparece o Ajax e foi tipo quase como foi tipo uma salvação de uma época que não me estava a correr nada bem, e o meu estado anímico não estava bom, porque aquilo estava a ser muito pesado para mim depois de estar uma época toda a jogar. E apesar de eu ter ido para lá e não ter jogado, aquilo fez-me super bem. As pessoas lá receberam muito bem, o grupo era incrível, o grupo de jogadores, para além da qualidade que tinha, era um grupo de seres humanos incríveis. E depois eu acabo por chegar lá, eles já estavam qualificados para os oitavos de final da Liga dos Campeões, então vivenciei experiências incríveis. Chegar à meia-final da Liga dos Campeões, os ambientes que nós vivíamos na nossa arena, o ser campeão na Holanda e ganhar a taça também foi tudo experiências incríveis que eu felizmente tive o prazer de viver. E depois a cidade também abraçou-me de uma maneira muito, muito boa, as pessoas eram espetaculares, os holandeses. É um país que eu tenho muitas saudades e que senti que fui muito bem recebido, então foi uma experiência muito boa. Olha, já te safavas no inglês? Muito. Sim. No início eu não me safava muito bem, mas depois com o facto de estar a vivenciar com eles e a falar sempre o inglês, acabei por melhorar muito o inglês, e hoje em dia falo fluentemente o inglês. Inclusive eu já estava a aprender o holandês, só que depois acabei por vir embora. Vens embora e voltas a Portugal, para o Guimarães. A adaptação foi boa, foi rápida, ou notou-se logo na balança, porque aqui come-se muito bem, não é? Come-se, aqui no Norte come-se muito bem. Não, a adaptação foi muito boa. O Vitória confiou em mim quando pouca gente confiou e acreditou, quando pouca gente acreditava e confiava. Abriu umas portas num momento difícil, porque eu vinha de algum tempo sem jogar, sem ter minutos, sem competir, e provavelmente foi a melhor decisão que eu tive na minha carreira, vir para o Vitória. Tenho construído aqui algo muito bom e quero continuar a construir, e abriram umas portas num momento difícil, então o Vitória vai ser sempre um clube que eu vou estar extremamente agradecido, e tenho sido muito feliz aqui, tanto eu como a minha família, então tenho-me sentido em casa. A balança não aumentou. Não aumentou? Não, felizmente não, mas as vivências que eu tenho tido aqui têm sido muito, muito boas, e espero continuar a criar mais memórias aqui. Olha, posso-te perguntar sobre a tua vinda para Guimarães? Foi fácil no início?
Não foi fácil. Não Foi polémico. Foi muito polémico, foi muito polémico. Hoje, passado 4 épocas, podemos abertamente falar sobre isso. Foi difícil no início porque quando se começou a saber que eu poderia vir para cá, recebi muitas mensagens, de certa forma, negativas, no sentido de que não és bem-vindo, não vens para aqui fazer nada, agora as nossas moedas vão-te fazer falta. Ou seja, aquilo foi um episódio que nunca houve maldade da minha parte, e isso eu posso falar de forma muito aberta e sincera. Nós, quando viemos jogar aqui a Guimarães com o Benfica, na altura eu estava no banco, e eu lembro-me de nós esse jogo ganhámos 3-1, 2-1, acho que foi 3-1. Lembro-me que fizemos um golo no final que ditou o resultado, e na altura acho que foi o Samaris que fez o golo, e depois os adeptos aqui são bravos, e o pessoal foi festejar, e nos festejos eles começaram a tirar moedas. Na altura atirava-se muitas moedas, e eu lembro-me que o André Almeida, naquilo dos festejos, ele acaba por pegar uma moeda e acaba por trazer-me ao banco. Ele vem com a moeda e ele disse: olha, guarda aí essa moeda que eles atiraram. E guardei a moeda. E depois, quando acabou o jogo, pouco tempo depois acaba o jogo, o André Almeida vem ter comigo e pergunta: olha, ficaste com a moeda, guardaste a moeda? E eu disse: tenho aqui a moeda no bolso. E demos ali uma gargalhada, mas tudo na boa. E depois houve uma foto que saiu nossa, na altura enviaram uma foto, logo depois do jogo, eu e o André Almeida assim abraçados e a rirmos. E na altura eu peguei na foto, fiz um post no Instagram e eu meti o diálogo que nós tínhamos tido, que ele disse: tens a moeda, tenho aqui guardada e tal e tal. Pá, e aquilo, nós estávamos no autocarro, né? Na altura tínhamos saído aqui de Guimarães, estávamos ali com as refeições para começar a comer. Eu fiz o post e deixei o telemóvel. Só que eu começo a comer e era só comentários a entrar. Comentários e comentários e comentários. E assim, poças, que situação, eu nem joguei nem nada, tantos comentários. Começo a abrir, era só o pessoal do Vitória. Só o pessoal do Vitória, dizendo-se aqui, não vales nada, aqui que pensas que és, e blá blá blá. Pá, aquilo Alguns piores do que esse também. Muito piores, que não vale a pena dizer aqui. Eu quando começo a olhar, eu assim, eu não vi maldade nenhuma naquilo. Não vi maldade nenhuma mesmo. Só que eles ficaram muito ofendidos com aquilo, como se eu estivesse quase a gozar com eles ou algo do género. E tanto que eu depois peguei naquilo, desativei os comentários e até mudei a descrição do post, que é para não dar mais polémica. E pronto, epá, e aquilo ficou guardado. Ou seja, aquilo foi em 2017, na altura, foi em 2017, sim, foi a época 17-18. E aquilo foi em 2017. E quando eu vim para cá, em 2021, eles não se esqueceram daquilo e começaram-me a carregar quando sabiam que eu vinha para cá. E foi um bocado isso, mas eu levei super tranquilo, nunca respondi mal a ninguém. Eles ficaram com aquilo guardado. Só que depois a época começou, a minha primeira época começou bem, as coisas começaram a correr bem. Acho que eles começaram a ver também o compromisso que eu tinha aqui, o respeito que eu tenho pelo clube hoje, respeito, admiração. E pronto, e tudo passou. Hoje é uma história para rir, mas acho que é uma história que se calhar muita gente não sabe, mas nunca houve maldade ou intencionalidade de gozar com o clube ou algo do género, nunca foi. Foi só um post engraçado, mas que foi levado a mal, mas está tudo bem, estamos fixe. Criaste uma relação incrível, tanto com as pessoas como com o clube, portanto, é o mais importante. Estou super bem aqui e sinto-me acarinhado pelas pessoas. Levo uns assobios de vez em quando. Faz parte, não é? Faz parte. Quando fico, eles dizem que eu quando demoro muito tempo a repor a bola, que assobiam. Não, mas sinto-me super bem aqui em Guimarães. Estou mesmo muito, muito, muito feliz aqui em Guimarães. Adoro jogar no estádio do Afonso Henriques e obviamente que as memórias que eu tenho criado aqui vão ser para sempre. Olha, e a braçadeira, depois de alguns anos de clube, apareceu naturalmente? Foi uma coisa natural? Não, foi uma coisa natural. Eu acho que foi um bocado a visão que os meus colegas também tiveram de olhar para mim como um líder. Eu tento sempre ser um exemplo em tudo o que faço. Longe de ser perfeito, mas tento ser um exemplo para todos os meus colegas em todos os sentidos. Tento criar uma muito boa relação com todos, sem exceção com nenhum. Eu gosto é que eles vejam e que olhem para mim como uma pessoa que está ali para os ajudar, da mesma maneira que estou ali para, se tiver que dar em cima deles, eu dou. Mesmo o pessoal com quem eu tenho a melhor relação ali dentro, se tiver que dar uma dura, dou. Mas ao mesmo tempo sou aquela pessoa que estou ali para ouvi-los, estou ali para ajudá-los, seja na parte profissional, seja na parte pessoal. Eu quero ver os meus colegas bem, porque eu sei que eles estando bem conseguem ajudar a equipa e ajudando a equipa vão-me ajudar também e vão ajudar o clube.
que é o objetivo de todos, então acho que veio um bocado por aí. Foi muito natural por verem que eu tinha esse perfil assim de líder. Eu ia te perguntar mesmo isso, no balneário tu és pouco interventivo ou se és muito falador com os teus colegas e já me disseste, já percebi que sim. Yeah. Não, sou interventivo, sou um bocado... eu não me considero assim papagaio, não, gosto de falar, sou comunicativo, gosto de falar, gosto de brincar, gosto de gozar, muitas vezes sou gozado no bom sentido e rio-me das brincadeiras, gosto de fazer as brincadeiras, gosto que façam comigo também, então tenho muito essa vontade, gosto de ter uma boa relação com todos e ser comunicativo, acho que é importante também. Há capitães que não são tão comunicativos, mas que são bons capitães também. O meu perfil é mais de ser comunicativo, principalmente para o pessoal perceber que eu estou ali para ajudar e no que é que seja, nas brincadeiras, nas partes sérias, que estou sempre ali para eles. Olha, quem é que é o mais divertido do grupo e por outro lado, quem é que não gosta da brincadeira, ou seja, quem não acha muita piada a certas coisas? O mais divertido do grupo, o Nelson chegou há pouco tempo, mas o Nelson é muito engraçado. O Nelson é muito, muito engraçado. Mas eu acho que o Zé Carlos acaba por ser o mais engraçado do grupo. Mas está ali entre o Nelson e o Zé Carlos. Eu acho que eles dois são muito, muito engraçados. Depois, aquele que não gosta das brincadeiras. Eu acho que não há nenhum que não goste das brincadeiras. Há uns que brincam menos, mas que quando brincam com eles também levam na boa, desde que o pessoal também não se estique, está tudo bem. Mas eu acho que não há nenhum que não goste das brincadeiras. O pessoal ali leva tudo. Tudo na boa, acho que já se enraizou ali uma boa relação entre todos, um bom ambiente, então não tem como ninguém levar a mal. Olha, é fácil para ti explicar a grandeza do clube, a paixão dos adeptos, aos jogadores estrangeiros, aos jogadores que não conhecem o nosso campeonato, que não conhecem o clube, é fácil para ti explicar ou essa parte é mais difícil? Não é fácil, mas é bom não ser fácil, porque é uma coisa que eu digo muitas vezes, que é o Vitória não se explica, sente-se. E eu quando estava de fora, muitas vezes via, falava, comentava, e sempre me disseram isso, e quem já tinha passado aqui dizia-me: Vitória é difícil de explicar, é mais a parte do sentir. E hoje, estando aqui, é um bocado isso. E por mais que nós tentamos passar essa mensagem, tentamos passar a maneira como são os adeptos, os ambientes e tudo mais, só que só estando aqui é que tu realmente vais perceber. Tu podes ficar com uma ideia, mas tu para realmente perceberes, tu tens que passar, tens que sentir, tens que estar lá dentro do Dom Afonso Henriques, tens que jogar fora e jogar com a quantidade de adeptos que nós muitas vezes jogamos. E só aí é que tu realmente vais ter noção da grandeza do clube, da paixão dos adeptos, quando tu estás aqui na cidade, quando andas pela cidade e vês que é muito raro, é a minha quinta época aqui, e é raro, sei lá, pelos dedos de uma mão, às vezes que eu vi alguém com uma camisola que não fosse o Vitória na cidade. É muito raro mesmo. Tu vês que as pessoas, isto está muito enraizado, a quantidade de vezes que as pessoas vêm ter comigo e que dizem: o meu sobrinho nasceu há 3 ou 4 dias e a primeira coisa que eu fiz foi fazer o sócio do Vitória. Já aconteceu várias vezes, ou seja, a paixão que eles têm aqui pelo Vitória é uma coisa surreal, mas é o que faz falta em Portugal. Era bom que tivéssemos mais equipas assim como o Vitória, onde as pessoas da cidade são realmente do clube. E aqui em Guimarães, eu acho que as pessoas que não são do Vitória estão completamente escondidas, porque é muito raro tu vê-las. É difícil até assumir, não é? Não assumem, é difícil assumirem, Inclusive eu uma vez tive um episódio no Lidl, eu estava ali nas compras, há umas coisas para casa, e depois veio uma pessoa que trabalhava lá no Lidl, veio ter comigo e disse-me assim, tipo: olá, Gabriel, tudo bem? Mas baixinho. Eu assim: olha, sou benfiquista, mas eu não posso falar algo, porque as pessoas ouvem e ficam chateadas. E pronto, pá, não se manifeste, que a gente já sabe, pá, e é um bocado isso, acho. Mas isto está muito enraizado, mas é super positivo isso, que é as pessoas nascerem em Guimarães, serem do Vitória, e é isso que traz a grandeza do clube, é isso que traz as pessoas ao estádio, por isso é que nós temos sempre o estádio com muita gente, é por isso que as equipas gostam de vir aqui jogar. Acho que não há ninguém que não goste de vir jogar ao nosso estádio, o ambiente é espetacular. E isso vem muito porque as pessoas começam desde muito cedo a serem ensinadas a ser do Vitória. Olha, tu vais passear a Braga ou é território proibido? Não, para mim não é proibido, até porque eu vivo nas Taipas, eu vivo no meio, então não é proibido. Eu não tenho nenhum problema de ir a Braga. Eu, por acaso, nessas coisas sou super tranquilo. Nunca tive nenhum problema, inclusive. Eu costumo muitas vezes cortar o cabelo em Braga. Eu costumo muitas vezes ir ao shopping em Braga. Queres que eu corte esta parte? Não, porque eu estou a ser sincero. Okay. Eu costumo cortar em Guimarães e em Braga também. Não, inclusive eu com a minha família vou muitas vezes
vou muitas vezes a Braga, vou ao shopping, da mesma maneira que também vou muitas vezes a Guimarães, como é óbvio. Não, mas não deixo de ir a Braga por isso, inclusive eu nunca tive nenhum problema em Braga. Eu entendo que haja essa rivalidade e nós, sim, obviamente, como jogadores, a brincar, claro. e nós jogadores sentimos isso, mas eu acho que a rivalidade não tem que ir ao ponto de nós não podermos frequentar a outra cidade, até porque não há uma proibição, mas há pessoas aqui em Guimarães que não frequentam Braga porque dizem que não gostam de ir a Braga, sim, que preferem ir ao Porto do que ir a Braga se tiverem que fazer alguma coisa que não possam fazer em Guimarães, mas nunca tive nenhum problema. O que eu tiver que fazer em Braga faço com toda a naturalidade. Eu abstraio-me um bocado desses problemas. Olha, não sei se te recordas, depois falámos sobre isto numa outra entrevista. Continuas a ser poupado. Na altura disseste que eras meio forreta. Estou a passar para poupado. Continuas sim, assim ou agora que se calhar tens outra disponibilidade financeira, já te alargas mais um bocadinho? Não, é normal que eu acho que consoante, quanto mais nós vamos ganhando, vamos nos adaptando também ao nosso estilo de vida. Mas sim, eu continuo a ser uma pessoa poupada. Eu acho que quanto mais velho nós vamos ficando também vamos percebendo que o nosso final de carreira começa a estar mais perto, então nós sabemos que temos que tentar angariar o máximo de dinheiro que conseguirmos, tentar investir naquilo que conseguirmos com alguma segurança, porque nós sabemos que a partir dos 35, 36, o que seja, nós não vamos oferecer aquilo que se cá estamos a oferecer agora, ou podemos oferecer, mas depois chega ali uma altura que o teu rendimento começa a baixar em termos financeiros, o que é super normal, então temos que tentar garantir o máximo que conseguirmos nesta altura. Pois claro que há pessoal que segue a carreira de treinador e que se calhar até fazem mais dinheiro como treinadores ou diretores ou o que seja, mas como jogador é difícil nós ganharmos aquilo que ganhamos, não vamos ganhar toda uma carreira, então eu tenho isso bem enraizado na minha cabeça, então vou tentando poupar sempre aquilo que posso. E tu veste nessa categoria, por exemplo, de treinador, ou não pensas nisso ainda? Eu acho que ser treinador é complicado, acho que não é muito. Eu admiro muito os treinadores porque não é fácil gerir 25, 27, 30, 27 personalidades diferentes, ou seja, é muito complicado gerir um balneário e é difícil, por isso eu tenho uma admiração muito grande pelos treinadores. Eu não sei se iria ter paciência. Eu às vezes vejo atitudes de jogadores que eu acho que como treinador não teria muita paciência, mas isso sou a falar agora e se calhar daqui a uns anos poderei ser, não sei. Mas não sei, eu vejo ali, sei lá, o posto de diretor desportivo. Eu acho que é um posto, se calhar, que se identifica um bocadinho mais comigo, mas isso sou a falar hoje. Se calhar daqui a 2 anos tenho uma ideia diferente. Gosto muito do treino de guarda-redes também, porque é o meu treino, não é? Mas lá está, também tens de saber lidar ali com 3, 4, 5 personalidades diferentes. Por isso ainda não sei, mas admiro muitos treinadores, tenho curiosidade mas não sei se teria paciência para ser treinador, paciência no sentido de ter que gerir as azias, o balneário, também, os egos. Ou seja, é difícil para um treinador, é muito complicado e nós jogadores somos muito egoístas. Eu próprio me incluo, acho que não há nenhum jogador que não seja egoísta. Olhamos muito para o nosso umbigo e não é fácil um treinador ter que gerir isso. Olha, falavas agora na posição de guarda-redes. Porquê é que dizem que todos os guarda-redes têm o seu quê de maluco? Porquê é que há essa expressão de que todos os guarda-redes têm que ser um bocadinho malucos? Eu acho que só por escolhermos a posição de guarda-redes já temos que ter um bocadinho de... Assim, temos que ter um parafuso a menos, temos que ter um bocado de maluquice dentro de nós, porque é uma posição realmente diferente, é uma posição que tu estás sujeito a muita coisa, estás sujeito a levar uma bolada na cara, coisa que nós levamos muitas vezes, estás sujeito a bater com a cabeça no poste numa defesa que possas fazer, estás sujeito a tanta coisa que uma pessoa às vezes olha e diz, realmente não é fácil aquela posição, tens de ser mesmo um bocado desbloqueado. Pois é aquela posição que tu estás tão bem num jogo e depois acabas de cometer um erro, sofres um golo e toda a gente vai cair em cima de ti, tens muitas responsabilidades, então acho que é um bocado por aí, que nós temos que ser mesmo um bocado desbloqueados para podermos desempenhar esta função. Por isso eu entendo quando as pessoas dizem isso, porque eu acho que os guarda-redes não são normais, têm sempre uma pancada e todos os guarda-redes... Já conheceste muitos com pancada? Muitos. Eu acho que todos. Há uns que são um bocado mais serenos, mas têm a sua pancada. Eles passam um ar assim mais sereno, mais tranquilo, mas têm sempre a sua pancada. E eu acho que isso é que é o bonito do guarda-redes, a parte especial dos guarda-redes. Olha, o teu filho, o Diego, ele interessa-se por essa parte do futebol e já quer ser guarda-redes como tu ou não está nem aí? Ele gosta, inclusive ele agora anda a fazer treinos específicos com o meu treinador, também com o Douglas e com o Nuno Madureira, que eles agora dão treinos específicos e inclusive o Diego pediu-me para começar a treinar
com eles. Ele também faz um treino assim mais de ginásio com um PT que é um meu amigo aqui em Guimarães, que é o Eduardo, e faz também, volta e meia, faz uns treinos específicos com ele também. E ele gosta, ou seja, aquilo foi eu nunca quis incutir muito nele, nunca quis forçar. Nunca o empurraste? Não. Eu sempre disse ao Diego o que ele quiser ser, será. Ele tem que ser feliz nas escolhas que faz, desde ser jogador, guarda-redes, médico, se ele gostar de ser do balé, também é na boa. Tudo o que ele, independentemente do que ele quiser, ele tem que ser feliz nas escolhas dele. E nunca o empurrei, ele é que sempre teve a curiosidade de ver o pai, e ele agora está um bocadinho nessa e inclusive faz os treinos específicos. Eu acho que ele tem algum jeito até, mas estou curioso para um dia, se ele quiser continuar a metê-lo num contexto de uma equipa e depois ver como é que vai ser a resposta dele, mas por enquanto sim, ele gosta. Não sabemos como é que vai ser daqui a um ano, acho que as crianças muitas vezes mudam de opinião muito rápido, mas por enquanto sim, ele gosta e inclusive muitas vezes analisamos os jogos, ele diz-me, pai, estou naquele gol, acho que devias fazer isto. Ou seja, já me dá assim uns feedbacks e eu explico, filho, não, mas sabes que naquele contexto é assim e tal, é mais rápido, etc. Não, mas eu na televisão parecia-me que devias fazer isto, devias fazer aquilo. Então é engraçado ver que ele com 9 anos já consegue ter uma boa percepção das coisas. Olha, terminamos sempre da mesma forma, que é, se tivesses oportunidade de voltar a jogar um jogo, qual é que escolhias? Se eu tivesse oportunidade de voltar a jogar um jogo, qual é que eu escolheria? É uma pergunta difícil. É assim, se calhar eu vou puxar um jogo mais recente, mas eu acho que há 2 jogos aqui que me estão um bocadinho entalados. Um bocadinho muito. Posso falar em 2? Podes à vontade. Começo com o mais para trás, que foi o Porto em casa, quando eu estava no Benfica, o gol do Herrera, que perdemos 1-0. Foi sem dúvida alguma, se calhar, um dos jogos que eram os jogos mais importantes da minha carreira. Falávamos do ano, era muita coisa que estava em jogo, era o ano do Penta, era um jogo que se nós ganhássemos passávamos para a frente e ganhávamos uma vantagem, estávamos quase com o pé e meio no título de campeão. Havia muita coisa em jogo e acabámos por perder. E depois o outro jogo foi aqui em Guimarães, que foi a época passada, a primeira mão da Taça de Portugal com o Porto em casa, em que perdemos 1-0. E foi um jogo onde eu vim de lesão, vim de alguns jogos sem jogar e foi um jogo que eu tive influência negativa no gol que nós sofremos e é um jogo que obviamente está muito entalado, porque depois acabámos por perder esse jogo e depois na segunda mão acabámos também por perder. Eu acho que foi um jogo que se calhar se tivéssemos ganho, depois a segunda mão seria diferente e acabaríamos por carimbar a passagem, a tão desejada passagem à taça à final da taça. Se calhar este aqui mais marcante por ser mais recente, mas era um jogo que eu gostaria de voltar a jogar. Até se calhar poderia meter a meia final em si, o primeiro e o segundo jogo, apesar de não ter jogado o segundo jogo, mas é um jogo que me marcou muito porque era uma coisa super importante para o clube e para nós, porque eu nunca tive, infelizmente ainda, espero que este ano possa ter, a felicidade de poder disputar uma final da Taça de Portugal no Jamor. Acho que é uma coisa super marcante e nós estávamos tão perto e sentíamos realmente que era possível, só que acabámos por não conseguir e eu, pela influência negativa que eu tive no golo, e acabámos por perder 1-0. Foi difícil para mim, mas era um jogo que eu gostava de repetir, sim, senhor. Olha, uma curiosidade, mesmo agora para terminar, quando tu estás com o público adversário nas costas, tu consegues ouvir ou estás totalmente concentrado no jogo e não ouves nada? Ouço tudo. As pessoas que saibam que eu ouço tudo. Ok, porque eu acho sempre que vocês estão tão concentrados que não conseguem ouvir nada. Não, nós estamos muito concentrados e muito focados. Mas dá para ouvir também. E conseguimos nos abstrair de tudo, mas ao mesmo tempo dá para ouvir, porque é o que eu digo muita gente, nós não somos surdos. E ouço muita coisa, principalmente quando nós jogamos Braga, Sporting, Benfica, Porto, principalmente o Porto, que chamam muitos nomes e dizem muita coisa, mas faz parte do futebol, não me sinto ofendido, nunca me senti ofendido. E eu ouço tudo, principalmente quando eles estão atrás da minha baliza, dá para ouvir tudo e mais alguma coisa. E eu também não provoco nem nada do género, não esboço nenhum tipo de reação. Estou super concentrado, mas lá está, o estar concentrado não invalida que não ouças. E eu acabo por ouvir tudo o que eles dizem, do Sporting, do Braga, do Benfica, do Porto, muita coisa mesmo. E é mais difícil quando nós jogamos fora, quando o ambiente tem mais pessoas e está mais barulho, às vezes é mais difícil de ouvir, mas mesmo assim dá para ouvir muita coisa. Mas no nosso estádio, apesar do barulho, dá sempre para ouvir também muita coisa, por isso eu acabo por ouvir. Não digo tudo, mas quase tudo.
Olha, Bruno, muito obrigada. Obrigada mesmo por este bocadinho, sobretudo porque tu chegaste de viagem, não jantaste, veio super cansado. Não, na boa, Portanto, na boa. muito obrigada. Quero desejar-te muita sorte para ti, para a Raquel, para o Diego também. Muito obrigado. Portanto, muito obrigada. Obrigado até à próxima. eu pela oportunidade e até à próxima. Obrigada.